com imenso desejo de espalhar amor que venho até vocês sobre as bênçãos de Deus, de Jesus, mentores e colaboradores do canal. Nesse vídeo iremos abordar um tema por demais delicado e controverso, que é a pena de morte, nas questões compiladas por Kardec, que são as de números 760 a 765 de O Livro dos Espíritos. E tem sua exibição no dia de Natal de 2023, o qual este homem, que nos trouxe amor em seus ensinamentos, em suas ações e nos legou a doutrina do túmulo vazio, teve o seu julgamento pelos homens e foi condenado à pena de morte na cruz. Reflitamos sobre isso nesse dia e em todos os dias de nossas vidas. Vamos em frente. Invocamos aqui novamente o 5º mandamento da lei de Deus: não matarás. Diante de tantas revoluções que atravessamos ao longo dos milênios, nos deparamos ainda no dia de hoje cercados de nossas piores mazelas: o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Nas nossas mais vis e insanas propostas de vida está em seguir o mal. Digamos sempre para nós mesmos como se fosse um mantra: o mal por si só se destrói. Como já fazia Frei Fernando Maio em seu artigo, que Deus é eterno e tudo cria para o eterno. O sentido da vida é o eterno, porque fomos criados para a eternidade mesmo no tempo, ou seja, já somos eternos em Deus. Porém, o mal consiste na não correspondência a esse amor de Deus que nos sustenta a vida. Quando a gente pensa que eliminamos o mal com a pena de morte, é porque existe um desconhecimento da pluralidade das existências e que, conforme está nosso pensamento, o algoz de hoje será a vítima, se não de hoje mesmo ou de um futuro bem próximo. Será que realmente fazemos justiça quando mandamos ou executamos um condenado à morte? Só para vocês terem uma ideia, 23 países promovem esse tipo de justiça humana em suas legislações. Vamos aqui citar 9, pois tem uma maior taxa de condenação e execução segundo estudos. São eles: China, que em 2017 condenou 900. O Irã é o segundo país com o maior número de criminosos executados em todos os continentes, às vezes por motivos fúteis. A Arábia Saudita, que tem o mesmo critério de justiça que o Irã. O Iraque ocupa a 4ª posição no ranking da Anistia Internacional. Paquistão, que havia acabado com essa prática delituosa por alguns anos, mas teve uma recaída em 2013. O Egito, em 6ª posição, e em 7º vem os Estados Unidos, onde a pena de morte é aplicada em 30 dos 50 estados que compõem esse país. A Somália é outro, mas teve uma diminuição nos últimos anos. E o 9º na lista está Bangladesh, que tem como defensora desse tipo de delito à vida a sua própria população. Quando a gente vai para as respostas dos espíritos às perguntas formuladas por Kardec, caímos em um ar de alívio, mesmo que não seja nesta encarnação, mas que esse desvio de conduta humana será extinta do planeta em um futuro próximo. Na questão 760, na qual Kardec pergunta se em algum dia desaparecerá da legislação humana, quando os homens estiverem mais esclarecidos. Essa é a resposta. A pena de morte será completamente abolida da Terra. Kardec faz uma ponderação nessa resposta, dizendo o seguinte: se compararmos as garantias de que, entre esses mesmos povos, a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado,
com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. Na questão seguinte, Kardec pergunta sobre a preservação da vida através da lei de conservação. Nos outorga o direito de proteção. Então, condenar alguém à pena de morte não seria fazer uso desse direito? A espiritualidade responde que existem meios de preservação e não de condenação à morte. Temos que abrir a oportunidade ao arrependimento. Lembremos que ao longo do tempo muito já fora feito para restabelecer esse pensamento, pois à proporção que se instrui, o homem vai compreendendo melhormente o que é justo e o que é injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos da ignorância em nome da justiça. O que no passado era comum, hoje se restringe sobre pressão esse ato delituoso sobre a vida, e que só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar até que tenham sido postas de acordo com aquelas leis. Na questão 764, Kardec pergunta sobre a lei de Talião, quando reproduz a fala de Jesus no Evangelho: quem matou com a espada, pela espada perecerá. No que os espíritos respondem que não devemos tomar cuidado ao interpretar essas palavras, pois que a pena de Talião é a justiça de Deus, e é a Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nessa existência ou em outra. Não podemos simplesmente usar o nome de Deus em vão, condenando, visto que isso acontece quando queremos ser Deus. E isso é um crime. Aqueles que o fazem, incorrem no que já falamos aqui no canal, são considerados assassinos. Para encerrarmos, Miramês, no livro Filosofia Espírita, Psicografia de João Nunes, nos fala o seguinte: a chama divina que anima a matéria, em qualquer posição evolutiva, sempre cresce. Crescimento que falamos é o despertamento dos valores depositados por Deus no coração daquilo que vive para sempre no seio divino. É bom que sejamos conscientes de que nada se acaba. Não existe morte nem para a própria matéria. Ela também tem uma ascensão de escalada, de escala a escala, e é infinita a sua purificação. A sua evolução, se assim podemos dizer, é feita sob os cuidados dos limiares da eternidade, na vigilância de Deus. Até o próximo episódio. Paz e luz!